Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui neste momento com os irmãos. O Alisson até brincou aqui, falando que me conhece há muito tempo, me conheceu desde que eu era desse tamanho. Ele exagerou um pouquinho jogando lá para cima. Não cresci tanto, mas cresci um pouquinho, dei uma esticadinha. Estou muito, muito feliz de estar aqui, porque é um privilégio enorme estar na casa de oração onde eu tenho como base, onde eu tive o privilégio de crescer e ouvir a palavra de Deus, e foi aqui que é onde eu me converti, onde começou o início da minha conversão. Deus tem falado muito ao meu coração durante esse tempo que eu estava aqui. Muita gente pergunta assim, quando que você se converteu? Na verdade, eu comecei o início da minha conversão através de um recital de teclado que tinha aqui, e eu, com muito medo, eu participei deste recital. Não lembro a música que eu toquei, também faz muito tempo, então não vou lembrar. Mas é interessante que Deus ele fala conosco a todo instante. Você só precisa permitir que Ele fale ao seu coração. A gente só precisa estar sensível à voz de Deus, à orientação de Deus, porque Ele fala conosco a todo instante. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus ele fala de uma forma audível. Deus ele fala da forma como Ele quer nas nossas vidas. Ele tem falado muito também na sua própria palavra. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês ou acessarem. Eu coloquei como tema mesmo, como base para o nosso estudo de hoje à noite, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 e 22. Bom, enquanto os irmãos vão abrindo e acessando a palavra de Deus, vou também lembrando aqui algumas coisas que me pediram, né? Eu trago o abraço da Igreja Batista Central de Volta Redonda, pastor Carlos, toda a igreja, a esta igreja. Lá eu trabalho com a juventude, sou líder de jovens. Eu acho que caí um pouco de paraquedas neste ministério, e hoje eu glorifico a Deus porque Deus tem me usado e tem falado muito também ao meu coração neste ministério de jovens. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com jovens. Aqui eu comecei trabalhando com adolescentes e gostei muito, e hoje, graças a Deus e para a glória de Deus, tenho trabalhado com a juventude. Também trabalho um pouquinho com música lá na igreja, tenho ajudado, cooperado neste ministério também. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, versos 21 e 22. Eu vou ler na minha versão, você acompanhe na sua. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós gratos, ó Pai querido, pelo rico privilégio de estarmos aqui, ó Deus, lendo, meditando na Tua palavra. Ó Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, e ó Deus, o Senhor confiou a nós, ó Deus, mortais, pecadores, falhos, o poder, ó Deus, de anunciar a Tua mensagem. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que neste momento, ó Deus, o Senhor tome o dom da palavra, fale aos nossos corações, ó Pai querido, e que neste momento, Deus, todo e qualquer ruído que vá concorrer, ó Deus, com a Tua palavra, que se encerre e que caia por terra. Que somente a Tua voz seja falada através da minha vida. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui. Eu pessoalmente e particularmente, eu sou muito grato ao Senhor pela vida dessa igreja na minha vida. Eu oro e te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Quando eu acho que o Robson, quando ele veio fazer o convite,
foi assim, foi até engraçado. Aconteceu um fato muito interessante no condomínio onde a gente mora, né? Eu descobri que ele mora num apartamento perto, do lado do meu. E certo dia, uma ligação no apartamento onde eu moro. O telefone tocou lá, aí o porteiro falou assim: olha, vai lá ver seu carro, porque tem um boi muito furioso aqui no estacionamento. E é interessante que você veja esse boi, o seu carro, perdão, porque pode ser que o boi ele está roçando, não sei como é que fala, ele está passando o chifre em muitos carros. Eu falei, então tem que ir lá ver, né? Na hora que eu chego lá, não vejo o boi, mas eu encontro o Robson. Ao encontrar o Robson, eu não vou chutar a hora aqui não, tá, Robson? Não vou nem, senão eu vou falar algo errado, com certeza. Mas eu acho que eu encontrei o Robson por volta das 10 horas da manhã às 11. A gente ficou conversando, houve com certeza uma edificação ali. Eu fui muito abençoado ali com o que eu estava conversando com ele, o que eu ouvi do Robson. E eu acho, eu vou falar por baixo para não ficar muito feio para nós, tá, Robson? Eu acho que a gente conversou por volta de 3 horas, direto. Irmãos, eu tenho um amigo que mora lá, ele falou assim: Aislan, eu ia até te ligar perguntando se você de repente ia precisar de alguma coisa, porque eu saí para comprar alguma coisa, e na hora que eu ia voltar, eu ia te convidar para ir também, né? De repente você tinha alguma coisa para resolver, para fazer. E aí quando eu fui, aí ele dizendo para mim, o nome dele é Jefferson. Ele falou assim, e aí eu fui, depois de 2 horas eu voltei mais ou menos, e você estava lá ainda. Aí eu falei, vou sair de novo e não vou chamar o Aislan, porque o Aislan fui, ele, né, dizendo, fui. Quando eu voltei, o Aislan estava lá ainda conversando com o rapaz. E aí eu falei assim, puxa vida, eu acho que de certa forma, que eu acho que ele deveria, tadinho, estava com fome, né? E o Aislan lá segurando. Irmãos, deve ter sido, no mínimo, para não ficar tão feio, né, Robson? 3 horas. A gente deve ter conversado para mais. E foi muito bom. E aí, a Cris está falando 4 horas. Mas isso é saudade, irmãos. Saudade de vocês, dessa igreja amada. Porque, como eu falei, né? Aqui eu cresci, aqui eu tenho tido como base, muitas vezes, como cristão, eu aprendi muitas coisas, carrego até hoje exemplos. Lembro do Arisson me dando aula, brigando, mentira. Foi sempre um cara gentil com a gente. E aqui eu estreitei muitos relacionamentos. Embora no programa de hoje esteja falando que o tema é relacionamentos, eu preferi juntar a ideia do relacionamento com a comunhão. E aqui também na igreja, eu lembro de uma vez que o pastor Celso, ele pregando, ele falou, ele gostava muito de ensinar as palavras cortando ao meio. Então, comunhão, comum, união. Isso para mim foi tão didático que até hoje eu faço isso. Dependendo da palavra, funciona. Então, o que é comunhão? Uma comum união. João 17, no capítulo 17, quando inicia aí, Jesus está fazendo a oração sacerdotal. E ao fazer a oração sacerdotal, ele ora para todos aqueles que receberiam o nome cristão. E aí, eu não sei se os irmãos conseguem perceber, mas existe um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande nesse nome, cristão. Porque a gente não pode realmente levar de qualquer forma o nome cristão. A gente até cantou aqui, que se toda a igreja andar em santa união, aí sim será bendito o nome de cristão. Meio parafraseei, mas é isso. Irmãos, olha só, olha a ideia, olha a importância e a responsabilidade que temos de levar o nome cristão. E isso tudo começou, não sei se os irmãos já tiveram essa curiosidade, quando que começaram, como que surgiu o nome cristão.
Vocês sabem muito bem, né? Há muito tempo atrás, né? Vamos colocar assim, num tempo onde não tinha muito essa questão de bullying, né? Era brincadeira. Tem gente que usava até a palavra zoação, né? Aquela brincadeira. Então, se eu dava um nome para alguém, se a pessoa ficava chateada, esse vai ser o apelido dele. O nome cristão, ele não veio para o mal, ele veio muito para o bem. E o nome foi dado em Atos 11, 26, você vai perceber que foi dado pela primeira vez o nome ser chamado de cristão. Por quê? Ali existia um povo que se reunia em nome de Cristo. Ali tinha um povo, os discípulos e o povo que estavam se reunindo, como a palavra de Deus em Atos 2 diz, que estavam se reunidos em comunhão, aprendendo a palavra de Deus. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É assim que o povo de Deus é reconhecido. E o povo de Deus é reconhecido também com relacionamentos. Eu iniciei falando aqui sobre relacionamento, que eu tive já muito aqui nessa igreja, tenho, graças a Deus, até hoje. E você pode perceber o seguinte: no relacionamento, a conquista e a confiança, ela tem que ser diária, certo? Aos casados, noivos, namorados, né? A conquista e a conquista da confiança diária. Ela não tem como ser um processo. Essa semana eu vou conquistar minha esposa. Não, nessa semana não, vou dar um sossego aqui, vou ficar na minha. Não preciso preciso restaurar nenhum tipo de confiança ou algum vínculo. Aí pulo uma semana, vou para... Não, isso não existe. A confiança, ela tem que ser um processo diário. E o fortalecimento deve ser contínuo. O relacionamento de cristão, ele precisa ser baseado conforme ensinamentos da palavra, e quando há um afastamento, precisa de reconciliação. Da mesma forma, é a gente com Deus. Quando a gente realmente está afastado, a gente precisa. E quando nós nos aproximamos de Deus, a gente vê o tamanho que é de Deus. Há uma ilustração que diz o seguinte, não sei se os irmãos já ouviram, para você, um filho, estava com seu pai, e o filho certa vez perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai falou assim: meu filho, o tamanho de Deus. Vamos lá. Você está vendo aquele avião lá em cima? Sim, pai, estou vendo aquele avião lá. E aí, qual que é o tamanho daquele avião? Pai, pequenininho. É bem pequenininho. Qual é o tamanho dele? Desse tamanho, pai. Pequenininho. Muito pequenininho. Um tempo depois, o pai, ele leva o filho, mais uma vez didaticamente, ele leva o filho ao aeroporto. E quando o filho avista o avião, ele fala: lá, pai, um outro avião. E qual é o tamanho do avião, filho? Pequenininho, pai, daqui dá para ver, ó, pequenininho. Ok, vamos lá. Ele pega na mão do filho e leva e vai indo próximo ao avião. Ao chegar próximo do avião, o filho vai vendo que o avião vai ficando grande. Não era mais pequeno. E quando ele se aproxima do avião, ele fala: pai, o avião é grande demais. É muito grande. E é aí que está. Quando nós nos afastamos de Deus, a importância que nós damos para Deus é pequena. É pequena. E no relacionamento que nós temos com Deus, a gente consegue ver o tamanho dele quando a gente se aproxima. E quanto mais a gente se aproxima através de oração e através de da leitura da palavra, a gente vê o tamanho do Deus que nós temos. E a gente também percebe o tamanho que nós somos. Existe também no relacionamento sentimentos de confiança, união e renúncia. Estava falando aqui sobre a oração sacerdotal. Cristo, ele ora pelo povo, né? No início aqui do capítulo 17, você vai, depois em casa você pode perceber que a oração é para que Jesus, ele estava orando para aqueles que levariam o nome de cristão, aqueles que reconheceriam Cristo como Salvador, como Senhor,
É para essa pessoa, esse pessoal, esse povo que Jesus Cristo estava orando. Então Jesus Cristo estava orando por mim e por você. Jesus Cristo já estava orando por nós. E ele orava falando o seguinte: Pai, eu oro para que não tires do mundo, mas que os ajude, que os preserve neste mundo. E mais para frente, em Atos 1:8, como a gente pode perceber o relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre. Em Atos 1:8, quando Jesus vai ser aceso, né, a sua ascensão aos céus, 1:8. Vou abrir aqui, se os irmãos quiserem me acompanhar. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas, ele falando também para os seus discípulos, e nós que recebemos o nome cristão também estamos inseridos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra poder aí, ela tem como original, no grego, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego e o Antigo em hebraico. No grego, a palavra aqui, quando é dito poder, a palavra lá original é dunamis. Dunamis tem proximidade à nossa palavra dinamite. Na verdade, é daí que deriva a palavra dinamite, dunamis. Então, o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, o teu povo, ele é para uma explosão mesmo. Só que a explosão é a ação do Espírito Santo, que é capaz de transformar. E Deus espera de nós que sejamos testemunhas para Ele em todo lugar. Aqui é dito, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Restaurando a comunhão. A palavra restaurar, como eu estava observando o tema, a palavra restaurar, ela tem como significado recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida. Ou outro significado, recuperar. Mais um significado, pôr em bom estado, reparar, recuperar ou consertar. E a palavra comunhão, aí eu lembrei aqui, eu até escrevi, tem como significado, busquei na internet, realização, no dicionário da internet, realização de algo em comum. Outro significado, sintonia de sentimentos de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Ou seja, juntei os dois conceitos, recuperar algo em comum ou pôr em bom estado em uma sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir. O que Deus espera de nós? Espera que nós restabelecemos a maneira e sob a intervenção de Cristo, através do resgate por todos nós na cruz e como nos ensinou a andar durante essa jornada do mundo. Restaurar a comunhão em tempo de pandemia é difícil, muito difícil, mas não é impossível. A comunhão, ela pode ser estabelecida com o irmão Robson até lembrou aqui, a comunhão é horizontal e tem a vertical. E nós sabemos que é impossível se eu disser que eu estou em comunhão com Deus se eu não amo o meu irmão. Se eu não amamos o nosso irmão que está do nosso lado, como a gente vai amar o nosso Deus que nós não o vemos aos nossos olhos mortais? Se dissermos isso, nós somos mentirosos. A nossa jornada aqui é longa. Ou muitas vezes ela pode até parecer curta. E muitas vezes também ela pode ser difícil. Muitas vezes nos machucamos, mas nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque quando Cristo ele ora, ele faz a oração sacerdotal, informando, nos ensinando e pedindo ao Pai também que nos ajude enquanto estivermos aqui. Lá na frente ele também vai falar que vai descer sobre vós poder do Espírito Santo, e ele também envia a nós. Mais uma vez, eu sou fã, eu gosto muito de dizer sobre o original. A palavra aqui é paráclitos, para o Espírito Santo. É aquele que está andando do lado. Já viu aquela... Eu acho que adolescente gosta muito disso. Quando fala assim,
puxa vida, eu errei, mas deu aquele negócio assim, eu sei que eu errei. É o Espírito Santo que fala a todo instante nos nossos corações que a gente errou. E quando a gente entende a palavra de Deus e a gente não obedece consertando aquilo ali, irmãos, não é só adolescente, a gente também. A gente tem que se atentar. Cristo em sua trindade nos revela a correta comunhão. Quando ele diz assim no primeiro momento aí do capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. A união que Cristo nos ensina é a de suporte, de amor uns para com os outros. Efésios 4:2. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos suportar em amor. O segundo maior mandamento que o nosso amado Mestre Cristo nos ensina, o primeiro, vamos lá, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, verso 31 diz isso. Então, como que eu vou ter uma comum união? Como eu vou ter um relacionamento de edificação, de suporte, se eu não amar o meu irmão? É impossível. A característica do adorador é amável em suporte. Se você adora a Deus, então você precisa amar o seu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. Não adianta suportar e não amar. De nada adianta eu fazer tudo se eu não tiver amor. O que adianta eu estender um prato de comida se eu estender a mão, se eu não estiver fazendo isso em amor? É preciso amar. Ainda é tempo de amar. O modelo ideal e íntegro, a palavra íntegro, né? Vamos lá, integridade, na integridade sobre amor e união e relacionamento é o de Cristo com o Pai. E é esse amor que Ele espera de nós. É um amor de entrega, um amor de integridade. Segundo ponto, Cristo em sua trindade nos revela a máxima união para testemunhar. Segunda parte aí diz assim, João 17, capítulo 21, que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, vocês conseguem perceber a dádiva, a oportunidade tão grande que a gente tem de fazer parte? Cristo fala assim, Pai, no início, né? João 17, 21 e 22, ele diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós. Ou seja, Deus quer que a gente faça parte, que a gente tenha esse mesmo sentimento. Nosso maior exemplo é o nosso Cristo. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em oração, o pedido do amado Mestre é para que o mundo creia em Jesus pela unidade de fé da igreja. O Arisson até falou isso também, né, no início. A igreja, ela precisa ser vista, precisa ser reconhecida através de palavras, atitudes e obras. Certa vez eu conversando com a juventude, eu falei assim, olha, não existe esse negócio de cristão 007 não. Aí tem gente que fala assim, existe sim, Islam. Ah, se existe. Não existe não. Porque se é 007, se é escondido, não é cristão. Não leva o nome de cristão. Pode levar qualquer outro nome, mas cristão não. Cristão 007, eu, a Islam, não acredito. O nome cristão não é atribuído a esse tipo de conduta. Então, seja uma igreja visível. Eu vou pedir até perdão já de uma vez aos irmãos. Existe uma canção que fala, vou falar, tá? Não vou cantar. Não chore se o mundo ainda não notou. Irmãos, é outra coisa também que eu levo para o meu coração, eu choro sim. Porque as pessoas precisam ver Cristo através da minha vida. Se eu não sou visto como cristão, eu preciso chorar sim. As pessoas precisam ver Cristo através da minha vida. Então, se o mundo ainda não notou
que você é cristão, que você leva esse nome de grande responsabilidade, chora e peça ao Pai que te ajude. Em tempo de pandemia, entendemos que por leis e decretos, nós, infelizmente, né, a gente não pode fazer como era antes, né, as reuniões dos santos em Cristo, mas que essa pandemia não seja um impedimento do brilho da igreja de Cristo. Não há vírus, não há pandemia, não há gripe, não há qualquer situação que ofusque a igreja de Cristo brilhar. Não tem como, não pode. Paulo, certa vez, ele estava preso a palavra de Deus, através da vida dele, ele disse o seguinte: eu estou preso, mas a palavra não. Nós estamos isolados, distantes socialmente, mas a palavra de Deus continua. E o que a gente tem colocado no Facebook? O que a gente tem colocado no Instagram? O que a gente tem colocado no WhatsApp, no Twitter e entre outras redes sociais que eu só vou até aí, que eu não conheço mais? O que a gente tem falado? O que a gente tem feito? Deus, Ele está moldando a cada dia, a cada momento o seu povo, para no grande dia Ele resgatar a sua noiva. Restaurar também vai nos remeter a resgate de Cristo. Chore sim, se o mundo, volto a dizer, se o mundo ainda não te notou. Terceiro ponto, Cristo em sua trindade nos revela a forma da união através da confiança em seu povo. Ainda assim nesse versículo. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Deus nos molda conforme o teu querer e a tua vontade, à medida que venhamos a atingir o padrão perfeito, que é a imagem e semelhança de Deus. Cristo é a máxima expressão de Deus revelada aos homens. A glória revelada a Jesus é podida ser estendida aos que creem em Cristo e somente por meio de Cristo. Para permitirmos que Deus nos molde, é preciso, sim, renúncia, e renúncia até de nós mesmos. Renúncia aos atos, atitudes pecaminosas, coisas do velho homem. Então, se você quer ser moldado por Deus, a gente precisa se renunciar. Você precisa se renunciar. Eu preciso me renunciar. Porque o novo homem é que deve falar. E o novo homem, à luz de Cristo. Deus está fazendo algo fantástico no mundo. É até interessante, né? Porque no momento a gente está vendo o mundo dando uma volta danada, né? Uma volta gigante. Mas Deus, Ele está fazendo algo extraordinário no mundo. Não fique de fora. Quando eu falo isso aqui, é o seguinte: Deus, Ele está usando o seu povo, lembrando sobre Atos 1:8, onde Ele deu o seu poder, o dunamis, que é o poder de transformação de vidas. Deus, Ele estabelece, Ele permite ao seu povo ser usado para transformar o mundo. Então Deus está fazendo algo extraordinário no mundo através do seu povo. Se você não é participante, qual é o seu lado? Ou você é povo de Deus, ou você é o outro lado. Permita que Deus faça parte da sua vida e que te transforme, que te molde. Esse poder de ser usado. Lembro uma vez, mais uma vez falando aqui, existe uma música, né? E eu ouvi pela primeira vez sendo cantada pela Márcia, aqui na Monte Moriá. A música da Aline Barros. Como um farol que brilha à noite. A gente canta sem perceber. Mas o que a gente está pedindo? Que a gente seja luz, que a gente seja usado. Usa-me. E aí chega no momento de ser usado, o que a gente fala? Ah, não, Deus, usa aquele ali, que melhor você usar aquele ali, que aquele ali está mais preparado. Deus está fazendo algo grande no mundo. E Ele precisa de você. Melhor dizendo, vou refazer a minha fala. Deus, Ele não precisa de nós. Ele confia em nós. E olha que coisa linda, quando a gente pode ser
usado por Deus. Quando é assim, a gente permite. Quando assim, a gente entrega o controle das coisas, fala: Deus, é contigo. É o Senhor que manda, não sou eu. Porque quando a gente confia na força do nosso braço, a gente se frustra. Quando a gente se entrega ao Deus Criador, o grande maestro, o autor da vida, tudo dá certo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você quer restabelecer o seu relacionamento com Deus? Você quer voltar aos seus braços? Você quer voltar para casa? Faça então ainda enquanto é tempo. Você com certeza vai puxar na sua memória, vou falar algo aqui, você vai lembrar aqui agora sobre situações quando você está em uma viagem e você logo pensa assim: quero voltar para minha casa. Não há nada melhor que o seu lar, a sua cama, né? A sua intimidade. Se você vai visitar algum parente, logo você fala assim: eu tô com vergonha. Será que eu peço água? Não é? Você fica um pouco constrangido. E quando nós voltamos para nossa casa, a gente fica bem, a gente fica feliz. A gente tem o nosso canto ali, nosso cheiro. Deus te chama para voltar. E é voltar em integridade. Não adianta, não tem como voltar só com... É voltar de corpo inteiro. Eu oro para que Deus me ajude isso diariamente. Para que a minha volta ao Pai seja por inteiro, em integridade. Não sendo um dedo, um pé, que seja por inteiro. E assim eu oro também pela vida dos irmãos aqui. Que possamos ser usados para o máximo louvor da glória de Deus e que Deus continue falando conosco. E neste momento eu quero orar por você. Talvez eu não conheço o seu coração, eu sou limitado, sou falho, sou homem, sou humano, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está passando no seu coração. E se hoje você não voltou, não restabeleceu o seu relacionamento com Deus, faça enquanto há tempo. Deus, Ele espera de nós renúncia e entrega total. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai querido, pela Tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos chama a todo instante, nos convidando a voltar. E, ó Deus, nós sabemos que quando nós voltamos, ó Deus, imundos, quando nós voltamos, ó Deus, cheio de trapos, rasgados, o Senhor prepara um banquete especial para nós. Porque há prazer no Senhor quando nós nos arrependemos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de pertencer ao Senhor. Nós temos o privilégio, ó Deus, de ser chamados cristãos. Nos ajude, ó Pai querido. E que hoje, ó Deus, se algum amigo, irmão, amiga, irmã aqui, ó Deus, está fazendo essa oração pedindo para voltar, ó Deus, tenha misericórdia. Nós sabemos que o Senhor tem agrado em receber esta vida. Nos ajude, ó Deus, para que a gente consiga diariamente restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, através do único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja que tem atuado, Deus, nessa comunidade, nessa sociedade. Tem atuado, ó Deus, trabalhando, ó Deus, para que o Senhor seja reconhecido. Muito obrigado, ó Deus, e eu peço, ó Pai, que o Senhor fortaleça mais e mais essa igreja.
para o máximo louvor da tua glória. E que o teu nome, ó Deus, seja louvado e exaltado para todo sempre. Nós te louvamos, adoramos, nós te exaltamos, nós te amamos, Pai querido. Oramos em nome de Jesus. Amém.